Bom, pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo com uma atividade da disciplina de termodinâmica do mestrado em ensino de física na UFPB. Meu nome é Márcio Luiz, eu sou um professor de física e estou fazendo esse mestrado, tá? Então, essa atividade é para a gente falar sobre fazer um vídeo falando sobre diagrama de fases, de misturas ou de componentes, tá? Não, de componentes significa de, de, de mais de um elemento químico, tá? Então, primeiro tópico aí, inicialmente eu vou elencar alguns conceitos que para depois partir para análise de gráficos, de gráficos de diagrama de fase, que aí no diagrama de fase eu vou detalhar a questão das transições de fases, como elas acontecem, em que pontos acontecem, quais as características da transição de fase para duas componentes. No caso, as componentes, eu escolhi o dióxido de carbono, tá? Que é o gás carbônico, e aí eu vou explorar bastante ele. Vou mostrar um diagrama de fase deles, analisar as curvas, os pontos, as temperaturas e pressão e tudo mais. E após vou falar também de outro gráfico, de outro tipo de gráfico também, enfatizando a transição de fase. E, por fim, de forma não tão aprofundada, vou mostrar duas aplicações do gás carbônico, mais próximo a utilização do dióxido de carbono, gás carbônico, quando ele está numa fase crítica, tá? Então, o nosso roteiro é mais ou menos este aí que eu elenquei, tá? Então, diagrama de fase. Para que serve um diagrama de fase? É extremamente importante um diagrama de fase, porque ele mostra, tem característica de mostrar em que estado físico se encontra, qual a transição de fase que ele se encontra dentro de cada material, cada característica material. Cada material tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, tem as suas características em temperaturas ambientes, em pressão ambiente. Então, todo material tem características que são usadas muito, essas características são mostradas muito, utilizadas muito no diagrama de fases, principalmente no estudo de engenharia dos materiais, tá? Não só na engenharia de materiais, mas claro que em todo o contexto que se necessita um estudo mais aprofundado, é necessário entender o diagrama de fase, porque nele vai mostrar muitas informações que podem ser medidas em laboratório e às vezes de forma simples, às vezes não. Mas aí durante a apresentação aí eu vou mostrar alguns detalhes deste daí. Então, um diagrama de fase ele permite identificar o estado físico material em certas condições. Por que em certas condições? Porque como nós vamos ver no diagrama de fase, existem temperaturas específicas ou gradientes de temperaturas onde quando eu faço eu coloco, vamos supor, a pressão constante e varia sua temperatura, o, o componente ele passa de estado físico da matéria ou não em determinadas temperaturas. Só estou adiantando, mas isso vai ficar bem mais claro quando eu apresentar o diagrama de fases, tá? No meu caso, como eu escolhi o gás carbônico. Então, o diagrama de fases, no caso aqui de misturas, em sala de aula, a gente enfatizou o diagrama de fases em substâncias, vamos dizer, puras, ou seja, de um componente, tá? E aqui então, vamos de misturas, ou de dois componentes. Aí, para isso, para a gente enfatizar mais os diagramas de fase, e principalmente nas transições de fase, a gente tem que estudar a energia livre de Gibbs para mais de um componente. Ou seja, a energia livre de Gibbs ela é uma energia que, nesse contexto de componentes, de mais de um componente, principalmente, ela depende diretamente da temperatura e das frações molares dos componentes. Como assim das frações molares?
Expansões molares significa dizer que eu tenho uma parte de uma componente misturada com outra parte de componente. Suponhamos uma liga. Uma liga, ela pode ter mais de duas componentes, e essas componentes, elas vão, de acordo com determinada temperatura e pressão, partes delas vão passar de um estado físico da matéria para outro de forma diferente. Por quê? Porque características diferentes. Então, se eu tenho uma componente e tenho outra, são duas componentes diferentes, e esses componentes têm estados de fusão, estados de ebulição diferentes. Então, durante a transição de fases, as frações molares desses componentes vão ser diferentes durante a transição, durante a passagem de um estado físico para o outro. Tá? Isso está relacionado com a energia de Gibbs, está relacionado com a entalpia, que a gente eu vou tentar, de forma mais detalhada, apresentar nos gráficos que vêm a seguir. Tá? Então, a energia de Gibbs, de forma mais qualitativa, ela diz que ela depende das frações molares e diretamente da temperatura. Em sala de aula foi demonstrado isso, que a energia de Gibbs está ligada diretamente ao potencial químico, ou seja, está ligado à quantidade de partículas ou de moléculas que eu coloco no sistema. Tá? A gente vai ver que em algum momento isso não vai... nesse caso aí, em algum momento não, nesse momento aí, onde eu tenho μ igual a dg sobre dn, com TIP com temperatura e pressão constante, mesmo que se eu acrescentar mais partículas no N, isso não vai mudar a temperatura e pressão do sistema. Por quê? Porque a temperatura e a pressão são grandezas, intensivas. Já a energia de Gibbs e o N, e o potencial químico, são grandezas, no caso, a energia de Gibbs é uma grandeza extensiva, ou seja, ela aumenta de acordo com o sistema. Já o TPI não, tá? Então, foi demonstrado em sala de aula que a energia de Gibbs ela é igual ao potencial químico, tá? Como assim? Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu tiro essa relação? Essa relação, eu vou tentar aqui colocar a relação com uma caneta, tá? A caneta que essa relação sai basicamente da transformação de Legendre da energia de Gibbs. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, que a minha caneta não está muito boa, muito bem calibrada não, tá? Mas vou tentar. Então, eu tenho assim, vamos supor, eu tenho a energia livre de Gibbs, que vai ser igual com a transformação de Legendre, tá? É igual a entropia SDT mais VdP mais μdn. Como estava aqui escrito aqui em cima, eu disse que o potencial químico eu tenho temperatura e pressão constantes. Se eu tenho temperatura e pressão constantes, eu vou chegar que dg, opa, muito em cima aqui, está deixa dg é igual a μ dn. E daqui chegamos que o potencial químico é igual a dg sobre dn com T e P constantes, tá? Minha caneta não está muito bem calibrada, mas vou tentar T e P constante. Então, basicamente, essa igualdade sai da transformação de Legendre da energia Gibbs de Gibbs, tá? Ela depende diretamente da temperatura e das frações molares. Quando a gente fala em fração molar é porque já está pensando em mais de uma componente, tá? Então, tem outro tópico sobre energia livre de Gibbs, que para que a mistura ocorra naturalmente é necessário que a energia de Gibbs seja negativa. Isso favorece a formação da solução. Como assim? Da onde é que sai esse conceito? Sai daquela expressão matemática, daquele
onde aparece a exponencial, ou seja, eu tenho que dg é igual a rt. Já estou falando em misturas, estou falando em componentes, então eu vou ter mais de uma componente. Aqui no caso, vou fazer com duas componentes. Então vai ser N1 ln de 1, certo? De x1 mais ln de 2 x2 n2. Mas como as componentes elas devem assumir valores entre 0 e 1, essa equação ela fica negativa. E assim favorecendo a formação da solução, tá? Então, isso já é uma questão. Por quê? O que é esse x? Esse x já é a fração molar, tá? Esse x aqui, esse x aqui é a fração molar das componentes, tá? Então, eles podem ter que assumir valores 0 e 1, logo, essa variação da energia de Gibbs, desculpa, aqui é um delta, tá? Não vou apagar, vou apagar aqui, deixa eu ver aqui, que é um delta, tá? Essa variação da energia de Gibbs, ela vai ser, tá aqui um delta, tá? Essa variação da energia de Gibbs ela vai ser negativa, desta forma favorecendo a formação da mistura, se no caso for as componentes misturadas, no caso de uma liga, no caso, então, assim, é necessário que essa energia de Gibbs ela dê negativa, tá? Então, um tópico importante para a energia de Gibbs. Então, falamos que a energia de Gibbs depende da temperatura e das frações molares das componentes que estão sendo analisadas. Ela depende também, as misturas, ela para ocorrer de forma natural, essa variação da energia de Gibbs, ela deve ser negativa, e aí já considerando que as frações molares assumem valores 0 e 1, como eu demonstrei aqui, tá? E existe outro tópico que a regra de Gibbs, aqui tá junto, tá mais um erro de digitação. Então, a regra ela é fundamental para quê? Para determinar os graus de liberdade da formação aí das componentes. Como assim? Esse grau de liberdade é o quê? Esse F é exatamente o grau de liberdade, a gente viu isso em sala de aula, tá? Esse F aqui é o grau de liberdade. Opa, minha caneta não tá boa. Isso aqui é o grau de liberdade. O C, deixa eu ver se ela dá para escrever direitinho. O C aqui é um número de componentes. Vamos supor, vou trabalhar com duas componentes, então esse C vai ficar 2, menos. O P é um número de fases presentes. Suponhamos que eu esteja numa transição de fase sólido e líquido, então o P é 2, que eu tenho um número de fases coexistente. Mas esse V é a quantidade de, como é que eu posso dizer, quantidade de variáveis externas que está atuando sobre o sistema. Geralmente a temperatura e pressão. Então esse V equivale igual a 2, tá? Ele vale 2. Certo. Então, o F aqui nesse caso, para duas componentes, estando em transição de fase, ou seja, onde duas fases estão coexistindo naquele momento, eu tenho que o F é igual a 2, ou seja, significa dizer que eu tenho 2 graus de liberdade, ou seja, pressão e temperatura, eu posso utilizar isso para variar, tá? Então, é fundamental essa regra de Gibbs, que com esses graus de liberdade, quanto mais graus de liberdade eu tenho, mais posso mexer mais posso mexer no meu sistema. Enquanto menos grau de liberdade eu tenho, menos eu posso mexer nisso aí, tá? Então, vamos mais uma vez, esse exemplo aí é dado por uma substância que tem duas componentes, que é o C, o P
é o número de fases presentes, ou seja, estou considerando que o sistema está em duas fases, coexistindo em duas fases, sólido, líquido ou líquido e gasoso, tá? E o V é o número de variáveis externas que estão atuando pelo sistema. No caso aí, pode ser a pressão e a temperatura. Então, nesse caso aí, eu tenho 2 graus de liberdade, que geralmente é a pressão e a temperatura, tá? Então, elencado isso aí, dito isso, vou salvar o arquivo para ler. Dito isso, classificamos a energia de Gibbs, acho que com os conceitos necessários para fazer uma análise mais minuciosa dos gráficos que vem a seguir. Tá? A energia livre de Gibbs para misturas, tal, componentes, depende diretamente das frações molares e da temperatura. Para a mistura ocorrer de forma natural, é necessário que a variação da energia de Gibbs seja negativa. Tá? Fiz essa análise aqui com as equações matemáticas. A minha caneta não está tão boa e as letras também não saíram legais, mas eu acho que deu para entender. E por fim, a regra de Gibbs, para determinar os graus de liberdade do sistema em equilíbrio termodinâmico. Tá? Então, fiz aqui um exemplo. Eu tenho 2 componentes, tenho a coexistência de 2 fases e tenho 2 variáveis externas atuando sobre o sistema, ou seja, pressão e temperatura. Quando a gente faz esse cálculo, eu tenho que F é igual a 2, ou seja, eu tenho 2 graus de liberdade. Partindo agora para um exemplo simples dessa regra de Gibbs aí, ó. Eu tenho uma fase, tenho um gráfico de pressão de pressão pela fração molar. Eu tenho uma fase, ou seja, igual a 2, 2 fases igual a 1, e tenho uma fase igual a 2, tá? No caso aqui, tem uma transição, né? As curvas de transição de fases, ou seja, à medida que se eu fixar uma quantidade, vamos supor, fixei uma quantidade da fração molar e vou pegar e vou aumentar a minha pressão. Eita. Deixa eu ver se assim funciona. Aumentei a minha pressão, tá? Aqui, nesse ponto que eu escolhi, tem uma certa quantidade de fração molar. Deixa eu colocar aqui, eu quero que fique melhor. Da fração molar ali, tá? Então, se eu escolhi uma... Ixi, como tá ruim. Escolhi aqui, estou crescendo a minha pressão, e aqui eu vou chegar na transição das fases, tá? Crescendo a minha pressão, ó. Aqui eu tenho uma transição de fase, passo por 2 coexistindo e aí passo para mais. Então, em cada ponto desse, essa quantidade de fração molar, eu aumentei a minha pressão, mas deixei a quantidade fixa. Então, é um exemplo bastante simples, só para ilustrar o que a gente calculou ali em cima. Tá? Então, eu tenho 2 fases com F igual a 1 aqui dentro. Esse aqui é para uma componente, tá? Não é para 2. Eu prestei atenção agora. Se é uma componente, só uma fase, 2 fases, líquido, vapor, líquido e vapor, tá? Então, cada composição dessa, eu tenho uma pressão diferente, tá? Seja, a fração molar, no caso aqui, se fosse um diagrama de componentes, mas é um diagrama de uma componente só, tá? Mas aqui só foi um exemplo para tentar ilustrar o que está ocorrendo aqui em cima. E aí a gente chega também para fazer um balanço entre energia livre de Gibbs e entalpia, que a entalpia é a energia térmica recebida ou retirada das componentes. Como assim?
a gente vai ver que durante a transição de fase há uma variação de temperatura da entalpia, ou seja, mesmo a temperaturas constantes, a entalpia vai variar de um ponto para outro. Ou seja, é nesse momento a transição de fase vai ocorrer, vai haver transições de fase onde a entalpia vai ser endotérmica e onde a entalpia vai ser exotérmica. Então, a variação da temperatura da entalpia vai ser importante para essa análise durante a transição de fase. Tá? Então, ela vai depender muito da temperatura, não da temperatura, mas da quantidade de energia que ele recebe enquanto está transitando a fase. Mas isso aí eu vou detalhar um pouco mais, tá? Então, até o momento, esse diagrama é de uma fase só. Aqui eu fiz de duas. Temos um apanhado geral do que mais ou menos no que a gente viu em sala de aula, em tapinha, e agora vamos partir para a análise do primeiro gráfico. Então eu coloquei para a gente fazer essa análise mais criteriosa da entalpia, um gráfico aqui que mostra a reação endotérmica da água, e ficou aqui meio borrado, da água, tá? Então, aqui eu tenho a entalpia e aqui eu tenho o caminho da reação. Quando se fala em entalpia, geralmente na química, eles gostam de falar muito sobre a velocidade da reação, que da entalpia está ligada exatamente a este componente, a este conceito. Então, eu estou vendo a água aqui, nesse momento, a entalpia da água tá, e aqui, e aí quando eu passo para essa outra parte, a água ela vai estar se quebrando, está quebrando em hidrogênio e oxigênio, ou seja, ela recebeu uma quantidade de energia que foi suficiente para quebrar essa molécula, ou seja, essa variação de energia aqui, no caso aqui a gente pode fazer até essa variação de energia, de entalpia, é que vai dar vai definir se a reação ela é endotérmica ou exotérmica. Tá? Então, aqui ela recebeu endotérmica, ela recebeu uma quantidade de energia necessária. No caso aqui, a entalpia neste ponto ela é maior do que nesse ponto, ou seja, a variação da entalpia aí é positiva. Se é positiva, é uma reação endotérmica. Se é endotérmica, ela recebeu calor. Tá? Então, aqui isso foi para ilustrar um pouco da entalpia, ou dos conceitos de entalpia que envolve muito a parte principalmente de misturas, quando se estuda misturas. Claro que é um assunto complexo, um conteúdo que precisa de bastante conhecimento e estudo, mas de forma geral, isso aqui, bem simples, de forma geral, já que também está voltado muito para o nosso intuito, é muito voltado mais para o ensino médio técnico, então isso é um conteúdo que é bastante explorado e necessita de muito mais estudo do que eu estou apresentando, tá? Então eu só estou apresentando coisas mais simples para a gente fazer uma análise mais criteriosa dos nossos gráficos lá no diagrama de fase. Tá? Então, com isso, acredito que... E na transição de fase, o que acontece com a entalpia? Na transição de fase, isso aí foi mostrado em sala de aula. Novamente, vou tentar usar a canetinha aqui para ver se dá certo lá. Lá na sala de aula, a gente viu que a entalpia, no caso, ΔH, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. ΔH, está delta muito feio. Delta H é igual a TDS, a TDS mais
VDP, certo? Então, a entalpia foi escrita assim, a temperatura, e quando a temperatura e a pressão não varia durante a transição de fase, eu tenho que o ΔH é igual a TdS, ou seja, se eu tenho que temperatura e pressão não varia, se isso aqui é uma constante, eu tenho que ΔH é igual a TdS. Ou seja, TdS é o calor. Então, cai naquele negócio que, naquele momento que eu mostrei agora, naquele gráfico aqui. Se é o calor, é a quantidade de energia que ele recebe. No caso aqui de uma reação endotérmica, essa variação de entalpia é a quantidade de calor que a água recebeu, ou seja, se transformando em H2 e O2. Então, isso aqui, ΔH, é o calor. Tá? A gente viu isso também em sala de aula, que é uma coisa extremamente importante também para análise de materiais. Tá? Se eu sei a variação da entalpia, eu sei a quantidade de energia que eu posso colocar no sistema para obter um determinado resultado. Então, se eu tenho isso, eu tenho como estudar temperatura, pressão e tudo mais, tá? Continuando aqui na transição de isso na transição de fase, tá? Em sala de aula, o professor mostrou que quando eu tenho uma transição de fase, eu tenho lá, eu vou fazer de forma simplória aqui, mas eu tenho uma coisa desse tipo, tá? Coisa desse tipo, isso aqui é a temperatura. Não significa dizer que enquanto eu mais aumentar a temperatura, vai chegar um momento que antigamente o pessoal entendia, e isso aí foi dito em sala de aula, eu só estou relembrando, que quanto mais aumentasse aumentasse a temperatura, no caso a substância passaria instantaneamente para outro estado físico. Mas aqui, que é muito parecido com esse gráfico aqui, tá? Mas só que a análise é um pouco diferente. Aqui eu tenho que a variação da entalpia aqui, que foi estudado e viram que essa variação de entalpia aqui mostra que para a substância passar de um estado físico para outro é necessário um determinado tempo. Ela não passa de forma instantânea como se acreditava, tá? Então, falamos da entalpia, falamos da transição de fase, já nem ainda conceituamos a transição de fase, mas a transição de fase eu vou falar com mais propriedade agora nesse diagrama de fases do CO2, tá? Transição de fase do CO2, eu tenho e aí em sala de aula a gente falou da transição de fases da água, e esse gráfico a gente de imediato vemos que é diferente, tá? A curva na água, a transição de fase, desculpa, o diagrama de fases da água é uma reta aqui. Aqui já como é uma substância diferente, notamos já de cara que não é essa reta aqui que é na água, tá? Ou seja, a análise já é diferente. Então, vou tirar aqui para não confundir. Tem um gráfico de pressão e temperatura. Deixa eu tirar isso aqui, não está querendo sair não. Opa! Tem um gráfico de pressão e temperatura do CO2. E aí, para fazer uma análise da transição de fase. E aí tem um ponto tríplice, semelhante ao da água, ponto crítico, e tem o fluido supercrítico. O fluido supercrítico é exatamente naquele estado físico onde o CO2 tem característica de sólido e de líquido. Tá? Então não tem como caracterizar aqui. E o legal que vai ser que eu vou fazer
vou mostrar algumas aplicações exatamente quando o CO2 está aí nesse estado supercrítico, tá? Então, se eu pego uma determinada temperatura, se eu pego a pressão aqui de um ATM, tá? Vou fixar a minha análise na pressão de um ATM e vou fazer a mudança até 250 Kelvin. Tá? Se eu faço isso, deixa eu ver se aqui uma setinha fica melhor. Tá? Deixa eu selecionar aqui. Uma setinha, porque aí eu mostro para onde eu estou indo. Tá? Então, se eu faço essa análise, eu tenho uma temperatura próxima de 200 graus, eu tenho meu CO2 no estado de vapor. Tá? Tem um estado de vapor a 1 atm. Tem como a pressão a 1 atm, perdão, a pressão de 1 bar, e tem como esse meu CO2 está no estado sem ser de vapor na pressão de 1 bar? Tem. Se eu fizer essa análise aqui, se eu fizer até aqui, antes da curva de coexistência, o meu CO2 está no estado sólido. Mas qual seria um exemplo do CO2 no estado sólido? Um exemplo muito comum, que é bem difundido, o CO2 passando, vamos supor aqui, de 1 atm para cá, é ele fazendo essa transição de fase em 1 bar de pressão, é o gelo seco, o famoso gelo seco. O gelo seco, ele é inicialmente ele está em estado sólido, quando ele entra na máquina, ele passa para o estado gasoso, ou seja, fazendo aquela fumaça. Então, é uma característica, é um exemplo de aplicação aí do CO2 do estado sólido para o estado de vapor. Tá? Aqui em cima é a curva de coexistência. Tá? Coexistência das duas fases. Tem uma fase aqui. Aqui em cima é nessa pressão de 1 bar. Aqui ele está no estado sólido, aqui está no estado gasoso. E aqui, nesse pontinho vermelho onde está aqui, nessa coexistem as duas fases, a fase sólida e a fase de vapor. O que é que está havendo nessa fase sólida? A quantidade de CO2, ou de carbono e de oxigênio, são frações molares de carbono e oxigênio que estão passando de um estado físico para outro, estão transitando, estão passando, estão fazendo uma transição de fases aí, tá? Mas agora se eu mantenho, eu fixo em 200 Kelvin, vou manter em 200 Kelvin e agora deixa eu mudar o desenho aqui. Tenho em 200 Kelvin, fixei em 200 Kelvin, vou aumentar a pressão. À medida que eu aumento a pressão, inicialmente o CO2 ele está no estado de vapor, ele vai e passa para o estado sólido, tá? Então, ele solidificou. Essa curva geralmente a gente conhece como curva de solidificação ou de fusão. No caso aqui, do gelo seco, ele está se fundindo. E no caso aqui, ele está solidificando, ou seja, é como se eu pegasse o gelo seco e solidificasse ele. Então, se eu mantenho a temperatura constante e vario a minha pressão até aproximadamente 10 bar, o meu CO2 aí ele está no estado sólido. Não precisava nem aumentar tanto a temperatura assim. Bastava eu pegar a pressão. Bastava eu pegar a pressão um pouco acima de 1 atm, de 1 bar, tá? Então, já tem um estado sólido. De novo, eu tenho uma transição de fase, aí
no caso, da transformação do gelo seco, do estado sólido para o estado de vapor, eu já tenho uma energia de Gibbs positiva, tá? Porque ele está recebendo calor. E aí, aqui eu já tenho, uma entalpia positiva, e aqui eu tenho uma entalpia negativa, tá? Porque eu estou trazendo do estado de vapor para o estado sólido, fazendo essa transição aí. Agora, se eu fizer outra análise aqui, eu posso pegar aqui uma pressão de 100 bar e transformar ir até um pouco mais de 200 kelvins. Nesse momento, se eu deixei a minha pressão constante e variei a minha temperatura até aproximadamente 225 kelvins, eu vou ter meu CO2 em estado líquido. Muitos desses CO2, acredito, se não me engano, e tem muito na atmosfera dos planetas. Acho que é de Vênus, se não me engano. Não em estado líquido, tá? Mas eles são muito presentes em atmosfera dos planetas. Então, se eu fizer essa análise, estou numa pressão de 100 bar, venho para o estado líquido, aqui a 250 kelvin, ou 225 kelvins, ou um pouquinho antes, tá? Não precisava ir a tanto, mas só um pouquinho antes. De novo, aqui eu tenho a coexistência de duas, sobre essa linha, coexistência de duas fases. O estado sólido, o estado líquido está aqui. De novo, a entalpia aqui está sendo positiva. E se eu fizer o caminho inverso, ou seja, se eu pegar aqui esses 225, aproximadamente 225 kelvins, e fizer uma análise, e fizer aumentar a minha pressão até próximo de 1000 bar, veja que é uma pressão não é tão pequena, é uma pressão bastante alta. Ou seja, para eu ter um CO2, deixa eu ver, porque não tá vendo. Para eu ter um CO2, para eu ter um CO2 em temperaturas não tão altas, relativamente baixas, eu tenho que aumentar muito a minha pressão, tá? Então, enquanto eu tenho o CO2 em temperaturas mais baixas e aumentando um pouco a pressão, eu posso encontrar ele no estado sólido. E se eu fixar a minha pressão em pressões baixíssimas, mas variando para temperaturas também baixas, eu tenho o meu CO2 no estado de vapor. Ou seja, é uma substância que não é tão difícil você encontrar ela no estado de vapor. Já no estado líquido ou no estado sólido, se você deixar a temperatura constante, você vai ter que aumentar bastante a pressão para ter no estado sólido, tá? Então, e aí é aquela história lá de se aumentar para 300 kelvins, tá? Um pouco mais. 300 kelvin é perto de 7 graus Celsius. Então, se eu aumentar, deixar a temperatura constante perto de 7 graus Celsius, mas variar e aumentar muito a nossa pressão, eu vou ter ela no estado líquido. Para ter a 300 kelvins ele no estado sólido, eu vou ter que aumentar muito a pressão. A pressão vai estar perto de 1000 bars, ou seja, é uma pressão grande. Então, para eu obter esse meu CO2 no estado sólido, eu vou ter que aumentar. Claro que enquanto maior a temperatura, mais difícil eu ter o CO2 no estado sólido. Eu preciso ter temperaturas menores, ou seja, é mais fácil eu ter uma temperatura menor e variar a pressão também pouco, aí eu vou ter o meu CO2 no estado sólido com mais facilidade. Já no estado líquido, eu tenho que ter uma certa temperatura, né, para variar isso, mas no estado sólido, enquanto mais aumentar mais temperatura, enquanto a temperatura mais aumentar,
eu vou ter que aumentar mais a minha pressão para ter o meu CO2 no estado sólido, tá? Então, e esse ponto aqui? Esse ponto, essa é o ponto tríplice, né? Onde coexistem as três fases, as três fases do CO2, ou seja, ela tem parte no estado líquido, parte no estado sólido, parte no estado gasoso, tá? Então, é uma região de bastante estabilidade e onde tem essa coexistência. Veja que o ponto tríplice do CO2, nesse caso aqui, ele é bem mais baixo do que o da água. O da água é -4, aqui está bem menos de -4. Deixa eu tirar a setinha, porque a setinha está bem mais baixo do que... E aqui eu tenho uma pressão alta, no caso, né? 10 bar. Ou 10 bar não, um pouco mais, um pouco abaixo de 10 bar. Eita, o mouse aqui tá... A caneta aqui já... Deixa eu ver. Pronto, 10 bar. Tá? É diferente da água, né? Então a água tem menos 4 graus Celsius, eu tenho um ponto tríplice, aqui eu tenho a temperatura mais baixa, -4, é menor ainda, mas uma pressão maior. Então, aqui existe a coexistência de fases, isso são a curva de fusão e solidificação, aqui eu tenho a curva de evaporação, liquefação, e aqui eu tenho a curva de sublimação e ressublimação. Claro, isso dependendo da temperatura que eu fixe e da pressão que eu varie, ou vice-versa, ou a pressão que eu fixe. Se eu fixar uma determinada pressão e a temperatura, eu vou ter os estados que o CO2 está, tá? Então, essa é o diagrama de fases. Acredito que... E sim, ainda aqui é o ponto crítico, ou seja, o ponto crítico do CO2. Isso aqui é uma coisa interessante. Veja que o ponto crítico do CO2, ele não tem uma temperatura tão alta assim, tá? Ele é um pouco mais acima de 300 graus, porém tem uma pressão alta, de 100 bar, aproximadamente 100 bar para cima. Então é um fluido super crítico, que ele é utilizado em bastantes aplicações, tá? E dessas aplicações eu vou falar de duas de forma basicamente. Bom, é o diagrama de fase do CO2, é isso que eu queria falar. E agora vamos partir para outro diagrama, tá? E aí, de novo, reforçar o que eu falei lá em cima. É extremamente importante um diagrama de fase desse, porque para muitas aplicações eu preciso ter um CO2 em diferentes estados físicos da matéria. Então, se eu sei tudo isso, eu sei como chegar a esse estado físico da matéria, tá? Extremamente importante para a engenharia em geral. Aí aqui eu tenho um gráfico um pouco diferente, tá? Eu tenho um gráfico que tem duas componentes. Eu tenho duas componentes, tem um chumbo, tá? Aqui o chumbo a 30%, SN 50%, o estanho, se não me engano, é o estanho, ASN, tá? Então, a curva amarela, ó, essa é uma liga, tem a composição de uma liga, temperatura em Celsius, temperaturas em Fahrenheit, tá? A composição do SN e do PB, que no caso é o chumbo e os tons, tá? Então, aí a tabelinha mostra o que? A curva verde, eu tenho 30% de estrôncio, curva verde, curvinha verde aqui, ó. Os gráficos onde tem essa curva verde, ou seja, eu tenho uma fração, a fração molar de 30% dessa componente, onde 30%, exatamente, 30% dela daqui a 255 graus Celsius, eu tenho ela no estado, numa transição de fase. Então eu tenho tenho 30% dos 100% iniciais nessa transição, nessa
transição de fase, ou seja, esse aqui é um gráfico de transição de fase, então 30% dela eu tenho desse componente quando ele está a 255 graus Celsius, tá? E do chumbo é verdinho também. E do chumbo eu tenho... desculpa. Desculpa. 30% de chumbo e dos dois componentes aqui no estado físico. Aqui na transição de fase. Desculpa, fiz uma análise errada. Mas aqui é 30%, tanto de um como do outro. Essa fração tem na 255 graus Celsius. Tá? Já 50% dos dois, da componente da liga, que no caso aqui é uma liga, 50% da liga, eu tenho na transição de fase a 220 graus, ou seja, eu estou descendo a minha curva de temperatura e a quantidade das componentes, das frações molares dos dois estão passando de estado físico, você estão transitando, estão fazendo a transição de fase. Então, de acordo com a nossa liga aqui, com o nosso quadrozinho, eu comecei a 255 graus Celsius. Aí eu diminui minha temperatura. Quando eu diminui minha temperatura de 255 para 220, uma maior quantidade, uma maior fração molar das componentes estão passando de um estado físico para outro. E aí, seguindo, 61%, a quantidade maior da liga, a 183 graus, cadê 183 graus? Aqui, ó, já está transitando de fase, ou seja, quando eu tenho 80% de 80% do chumbo da liga, eu já estou em outra transição de fase. Então, aqui esse é o ponto de coexistência, tá? Ponto de coexistência. Aqui eu estou na transição de fase, de alfa para L. É como se fosse o sólido, líquido. E aqui eu estou passando do líquido para o gasoso. Tá? Então eu tenho transições de fase na composição de duas componentes. Aqui eu estou coexistindo. Ó. Eu estou em cima da curva de coexistência. Quando eu estou a 220 graus, as componentes estão em cima da curva de coexistência, né? E a temperaturas menores, eu vou diminuindo a minha temperatura em Celsius, aqui em Fahrenheit, mas eu estou diminuindo a minha temperatura em Celsius e a maior quantidade da liga está passando, transitando de um estado físico para outro. Em temperaturas baixas, a 0 graus Celsius, eu tenho toda a liga no estado sólido. O alfa aqui, né? Como se fosse estado sólido. É o estado sólido. Tá aqui. Aí, a partir do momento que ele começa em 327 graus, a partir do momento que eu começo a resfriar esse meu sistema, começa a transição de fase, ou seja, frações molares das duas componentes começam a passar de estado físico da matéria. Aqui, nesse momento, são quantidades iguais para os dois, porque é uma liga. Então, segundo o gráfico, segundo aqui a tabelinha, quantidades iguais estão passando por estado físico da matéria. Curva de coexistência, sólido líquido, passando, minha temperatura descendo. Quando eu chego a temperatura de 183 graus Celsius, ele transita e passam para outra fase, tá? Então, esse é um gráfico mais complexo, né? Mais complexo, que já exatamente como foi dito em sala de aula, é um gráfico de composição de duas componentes de uma liga metálica que traz muito mais informações do que fosse com uma substância pura. Tá? Então, de novo, vamos lá. A 30%, a 255 graus Celsius, tá aqui. Eles estão, 30% dos dois componentes estão transitando a fase. A 220 graus Celsius, uma porcentagem maior dos dois componentes estão transitando a fase. E quando chegam em 183 graus Celsius, a maior quantidade
estão transitando ainda, tá? E 80% já estão passando para outro estado físico da matéria, ou seja, a curva de coexistência de alfa beta está aqui. Esse é um ponto que coexiste as fases, e aqui ele está passando para outro estado físico da matéria. Então, quando chega a 100 graus, no caso aqui Fahrenheit, toda a liga já está no estado beta aqui, no caso, né? Já transitou todo mundo para cá. Ou seja, a quantidade que começa a transição de fase no início é igual à quantidade no final. O que é que muda? Muda as quantidades das frações molares de cada substância durante a transição de fase. E aí a transição de fase só vai ocorrer quando toda a porcentagem passar de um estado físico para outro. Claro que acredito que uma pequena, mínima porcentagem ainda não passa, ou seja, não passa toda a fração, a quantidade, mas a composição da liga mostra exatamente essa transição de fase de acordo com as temperaturas em Celsius que está aqui embaixo, tá? Então, se eu estou a 100 graus Celsius, se eu estou aqui mais ou menos a 500, aqui é 232 graus Celsius, eu já tenho aqui toda a substância em 100%, toda a composição 100% dela no estado alfa, beta, tá? Pronto, então analisamos primeiro um gráfico do CO2, agora um gráfico de duas componentes, tá? E aqui tá as suas devidas frações molares em temperatura em que elas acontecem. E agora, seguindo, vamos para as aplicações do CO2. As aplicações do CO2 que eu encontrei, que eu achei interessantes, achei interessante de trazer é essa daqui, uma delas. Uma delas essa aqui é a molécula da... me esqueci o nome. Isso aqui me esqueci o nome dessa molécula, mas molécula descafeinada, não. Me esqueci o nome dela, tá? Essa molécula que ela vai ser inserida nesse sistema, que ela vai fazer sofrer uma cadê substância tóxica, carbono, ele vai descafeinar o café, no caso, né? Então, o que é que acontece? Substância entra aqui, isso aqui é um vaso de extração, um recipiente de extração, ela vem e utiliza-se o CO2 no seu estado supercrítico, juntamente com a cafeína. Por que isso aí? Porque eles viram que no processo de descafeinização havia solventes muito tóxicos. Então, eles notaram que adicionando o CO2 no seu estado supercrítico, e ele eliminaria esses solventes, porque os solventes se juntariam às moléculas de CO2 e aí o CO2 conseguiria eliminar. Então, a partir desse momento aqui, a parte supercrítica, o CO2 transforma já mais a cafeína, vai para um recipiente de absorção. Aqui eles colocam água. Esse recipiente de absorção, junto com os elementos que vem aqui, a água tira tira a cafeína e água. Sai a cafeína e água aqui, tirando esses solventes que afetam a saúde. Então, esse processo retorna, vem o CO2 o CO2 supercrítico, e ele é extraído por isso aqui são os grãos descafeinados. Então, primeiro, entra aqui os grãos, eles passam por aqui, aí sofrem uma reação aqui com o CO2 supercrítico. A cafeína é eliminada por aqui, junto com a água, ou seja, é como se fosse um tipo de lavagem.
tira os solventes que são maléficos à saúde, e esse CO2 continua aqui, nesse vaso de extração, ele sai os grãos descafeinados. Esse é um processo um pouco mais complexo, mas o que eu pude entender desse processo foi exatamente isso, exatamente para tentar trazer a um exemplo da aplicação desse CO2, tá? Ou seja, o gás penetra profundamente nos grãos de café, já como ele líquido, ele dissolve efetivamente as substâncias, ou seja, ele tira as substâncias que são mais à saúde. A extração supercrítica de carbono de grãos de café cozidos remove 90% da cafeína, deixando intactos os compostos de sabor do aroma do café. Tá? Então, como ele tem características de vapor e de líquido, essas características do CO2 no estado supercrítico fazem todo o processo ajudam no processo de descafeinização dos grãos de café, tá? Mantendo o sabor e tudo mais. Como eu disse, ele não tira 100%, é a 90, 97% da cafeína, deixando intacto todos os compostos, o sabor e aroma do café. Para você ter uma ideia, né, que o CO2 é tóxico, mas em processos, utilizado em certos processos, eles conseguem trazer um bem para produtos industriais e tudo mais, tá? Então, esse é um exemplo, claro que é de forma bastante simplória, tá? Esse é um exemplo só para realmente mostrar que o CO2, mesmo num estado supercrítico, ele é efetivamente utilizado na indústria para a produção, a melhora do café. Aqui tem outro também, que aí é um laser de CO2, tá? Um laser de CO2 fracionado, que eles chamam. O que é esse laser de CO2? Ele é aplicado em rejuvenescimento da pele, ou seja, o laser, a pele inicialmente está dessa forma, tá? Isso aqui, ó, pele com alteração de textura e com redução de quantidade de colágeno, ou seja, tem pouco colágeno. Então, o laser de CO2, ele atua sobre esse colágeno, ou sobre essa redução de colágeno. Aqui tem a formação a atuação do laser nele, do CO2, e depois ele elimina toda essa parte vamos dizer assim, que está sem colágeno, ou seja, da elasticidade, tá? Então, a pele, vamos dizer assim, de forma, como é que eu posso dizer isso? De forma mais comum, é como se fosse a pele enrugada, isso aqui, essa circunferência preta aqui é como se fosse uma pele enrugada. Aí ele aplica um laser fracionado de CO2. Esse laser atua sobre essa pele enrugada e tira, ou seja, e aumenta a quantidade de colágeno nessa pele. Ou seja, aqui tem pouco colágeno, aí o laser estimula o colágeno aqui atuando sobre a pele, e logo após a aplicação. Claro que a melhora da textura e da cor, o aumento da quantidade de colágeno. Claro que isso aqui não é feito em sessões, como eles gostam de frisar. Isso é feito de sessões. São várias sessões para fazer esse colágeno, essa produção de colágeno aqui, tá? Mas é uma utilização, uma aplicação uma aplicação do CO2, mais uma aplicação do CO2, tá? Então aqui tem algumas informações. O gás vaporiza o tecido, ajudando a penetração da luz do laser e provocando descamação da epiderme, camada superficial, ou seja, ele descama, ele tira essa pele que teoricamente não, que estava morta, vamos dizer assim. Então ele atua, tira essa pele, estimula o colágeno e a pele ela volta a ser, ela fica jovem de novo, tá?
Então, essa é uma aplicação do CO2 também. Então, essas duas aplicações que eu quis trazer inicialmente na apresentação do vídeo. É claro que existem ainda muitos pontos para serem explorados. É um conteúdo bastante vasto que necessita ainda de muito estudo para isso, para entender com profundidade a diagrama de fases, principalmente a transição de fases, mas deixar bem claro que tudo isso você pode ter estudando um diagrama de fases. Diagrama de fases, estudando pressão, temperatura, volume. Isso no laboratório não é uma coisa tão difícil de determinar como a entropia, uma energia, como a entropia. A entropia é uma, é, um parâmetro extensivo que dificilmente é calculado determinado diretamente no laboratório. Para isso, tem os diagramas de fase, que a gente pode estudar a temperatura, pressão, volume, que são grandezas muito mais simples, e através dessas grandezas extensivas, essas variáveis extensivas, eu posso estudar a entropia, o aumento da entropia no sistema, o que acontece na transição de fase, quando a energia de Gibbs ela aumenta, eu tenho uma entropia maior. Quando a energia de Gibbs diminui, eu tenho uma entropia menor. Na transição de fase, da mesma forma. Na transição de fase, principalmente quando tem uma entalpia endotérmica. Quando eu tenho uma entalpia endotérmica, o meu sistema está ganhando energia. Se está ganhando energia, está havendo uma perturbação maior das moléculas que compõem aquele sistema, ou seja, ter maior quantidade de moléculas, ter maior quantidade de frações molares daquele componente passando para outro estado. É tanto que aqui nesse gráfico que eu botei só para mostrar exatamente isso, que a quantidade de matéria, ou a fração molar de cada componente dessa está passando, vai aumentando à medida que eu vou resfriando aqui, ou seja, a minha temperatura vai diminuindo até chegar aqui. E aqui ela aumenta. Ou seja, nesse primeiro momento, como eu estou resfriando, eu tenho uma entropia, uma energia de Gibbs negativa, ou seja, eu tenho uma transformação endotérmica. Já exotérmica, aqui eu tenho uma endotérmica, porque estou aumentando a minha temperatura. Então, a importância dessas composições é muito evidente. E eu trouxe esse gráfico aqui também porque ele já traz as porcentagens nas devidas pontos de fusão, nos pontos de fusão de cada dessa liga aí, tá? Então, acredito que ainda falta muita coisa para ser explicada, muita coisa ainda para ser aprendida, mas acho que de forma básica eu passei as informações necessárias. Claro que não dá para fazer uma análise mais quantitativa, é necessário um tempo maior para isso e um aprofundamento maior por isso, para isso, tá? Mas é isso. É isso que eu queria demonstrar na minha apresentação desse vídeo, tá? Muito obrigado.